Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Boa noite, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um da Cunha na Escuta e hoje a gente tem aqui o deputado federal Kim Kataguiri, um dos fundadores do MBL, líder estudantil, deputado federal extremamente atuante. Para mim é um fenômeno da política nacional, principalmente pelo desempenho e pela juventude. Obrigado pelo convite, prazer falar contigo. Eu tava querendo falar com você, tava querendo te conhecer desde que eu vi um vídeo seu que rodou pra cacete de você dando um enquadro no moleque lá. Acho que era o terceiro ou quarto que você tava falando. Pô, esse moleque já passou tantas vezes, não sei o que. Cara, né, vai pra casa, não faz outra coisa. Você já foi pego 4 vezes. Você tem quantos anos? 18, 19? Pô, você não é bom nisso, né? Você pode até... Esquece toda a parte moral de ser errado e tal. Você não é bom, né? Pô, eu achei isso maravilhoso. Por que você não vai trabalhar? Porque você não... criminoso tu não serve. Não deu não certo. Leva jeito pra isso. E no último ano, quando eu tava ainda para me formar em processamento de dados, meu professor de história começou um debate sobre Bolsa Família. Eu não sabia nada de política, não sabia nada de economia, não sabia nada de nada. Começou um debate sobre Bolsa Família e tal. Seu professor de história. Um professor de história. Ó, deputado Kim fazendo processamento de dados, não é isso? Isso. Estudando tecnologia. O professor dele de história, uma matéria de humanas na tecnologia, foi falar de Bolsa Família. Continuando. Foi falar do Bolsa Família e dizer que o Bolsa Família estava fazendo o país crescer. Aí eu falei, pô, que bom. Que legal. O programa é legal, tal, vou estudar melhor. E aí eu fui estudar economia, me aprofundar um pouco mais, né, ler um pouco mais, e vi que não era bem aquilo. E eu fiz um vídeo pro YouTube pro meu professor, pros meus colegas de sala, para falar sobre aquilo. Falar, olha, Bolsa Família tem o seu papel e tal, distribuir renda e tal, mas não faz que a economia crescer. Né? Eles têm uma defesa toda do efeito multiplicador, né? R$1 no Bolsa Família é 1,7 no PIB, etc e tal. E aí eu coloquei que não era bem assim, que o país estava vivendo assim, naquela época lá, 2012, 2013... Tava pegando ali um boom de commodities, né? O país estava vivendo um bom momento. O governo Lula, mandato 1, mandato 2, ainda tinha mantido o tripé macroeconômico, né? Câmbio flutuante, ainda tinha mantido responsabilidade fiscal e tal. Dilma que começou a chutar o pau da barraca, né? E aí que a gente começou a afundar. Mas eu fiz um vídeo falando muito basicamente isso. Só que o vídeo viralizou. O pessoal começou a compartilhar e tal, e fala sobre outro assunto e tal. E eu não sabia falar sobre nada. E aí você foi pra direita nem sabendo de política, Não você já sabia acabou de indo nada, pra eu já direita, tava porque indo- você criticou o Bolsa Eu já Família. tava indo. E pior que ainda, na época eu assistia muito vídeo do Daniel Fraga. Daniel Fraga era um youtuber anarcocapitalista, Tá. né, um cara que defendia o fim do Estado, privatizar deputado, tudo, o senhor até a polícia. Só uma licença, assim. Claro. O público tem muita gente humilde. O que seria um anarcocapitalista pra Dona Maria? Pra Dona Maria que mora lá na quebrada, tenta uma linguagem não meio tem assim. mais governo. Você derruba o governo completamente. Manda o prefeito, o governador, presidente deputado, embora. todo mundo embora. E é tudo administrado pela iniciativa privada. Inclusive a polícia. A polícia é privada. Você não contrata mais policial, você contrata mercenário. Só que seu bairro se junta numa associação para contratar mercenários para proteger o bairro, para proteger a cidade, etc. É tudo privado. Capitalismo. Anarcocapitalismo. A justiça também, Perfeito. você decide, em vez de ter um juiz, você tem um árbitro privado que vai decidir a causa. Enfim, Já entendi. Desculpa interromper, é muito interessante isso, né? Como é que funciona um bombeiro, como é que funciona um hospital Tudo dentro privado. dessa ideia? É tudo privado, voluntário. E aí você fala os mais pobres, etc. É caridade privada e é isso. Anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo. Quem que defendia, deputado? O Daniel Fraga. Daniel Fraga, vou pesquisar. Daniel Fraga. Desculpe não conhecer, vou pesquisar. Daniel Fraga, ele não faz vídeo há muito tempo. Ele deu um problemaço que teve uma ação. Ele xingou lá uma deputada estadual. A deputada estadual processou ele. E aí, só que ele era anarquista, então ele não reconhecia o Estado. Aí o que aconteceu? A polícia foi lá, primeiro veio o oficial de justiça intimar ele e tal, ele não foi. Né? Aí beleza, aí foi a polícia lá, depois que ele não foi, não respondeu, correu, foi condenado, não pagou nada. Chegou a polícia na casa dele, a polícia foi lá, entregou o papel, não lembro o que era aquele papel, rasgou na frente da polícia e tal. Enfim, eu acho que chegou num ponto que deviam ter 10 pedidos de mandado de prisão contra ele. Que ele falou, não reconheço, o Estado é justiça, polícia faz parte do Estado, não reconheço, isso é tudo uma máfia. E caiu fora do país e nunca mais ninguém ouviu falar dele. 2013, quando eu comecei a fazer. E aí que eu fui lendo mais e me tornando liberal, né? Que é o que eu me defino hoje, que é o sujeito que defende
basicamente que você tem que viver sua vida sem o governo te encher o saco. O governo te dá o mínimo pra você viver com alguma dignidade, né? Dá uma renda básica, dá um acesso à segurança, à saúde e educação. O resto não é papel do governo ter banco, não é papel do governo ter empresa de petróleo, não é papel do governo entregar carta, não é papel do governo fazer várias coisas que ele faz hoje, né? Então, a gente aprendeu com o Maurício Meirelles uma brincadeira. Ele veio aqui, bateu um papo, um cara inteligentíssimo, deputado, um gênio, um comediante, mas o cara com uma visão... Assim. Ah, você conhece? Nota 1000. Pô. Ele deu uma aula aqui e ele começou uma brincadeira que ele falou que hoje em dia no Brasil tudo ou é 13 ou 17. É brincadeira. É isso mesmo. Aí a gente falou, cinema. Cinema é 13. É 13, é 13. verdade. Clube de tiro? Clube de tiro é 17. Pronto, o deputado já... Você foi fazer processamento de dados porque você era viciado em League of Legends? Não. Não. Você tem cara, não, deputado, não. você tem cara de quem jogava LOL. Não, LOL não. LOL não. Eu CSGO. Não, eu jogo. Já jogava CS 1.6. Tá. Mas o que Dota, o que eu jogava mesmo era Dota, pô. Tá. Que é muito melhor do que LoL. O negócio é o seguinte, tipo, Dota é, não sei se você joga algum jogo online, mas Dota é como se fosse o iPhone e o LoL é o iPhone, sabe aquele que você compra na 13 de março? Isso. Entendi. E aí tinha o Calamari que era cineasta, tinha o Renan que trabalhava com empresa, com indústria, e tinha o Pedro que era funkeiro de uma banda chamada Bonde do Rolê, cujo público era praticamente todo de esquerda. Isso vocês, um grupo de amigos no ABC. Fundando... Não, na verdade tava cada um num lugar, a gente se conheceu pela internet. Legal, bacana. E tudo isso fundando um movimento político. Idade dos demais componentes? Eu era o mais novo. Aí acho Tava na época com 17 anos, depois ficava com 17. Aí acho que o Pedro na época era o mais velho com 28, 29. E é nessa faixa. Legal. Show. E quais eram os alicerces do movimento? Inicialmente? Assim... A gente organizou uma primeira manifestação que foi em 2014, 1º de novembro de 2014, que foi quando atacaram a sede da Abril, porque a Veja soltou a capa com uma primeira delação da Lava Jato, que era a delação do Youssef. Aí a Veja soltou uma capa que era eles sabiam de tudo. Era metade o rosto do Lula, metade o rosto da Dilma, falando sobre a delação do Alberto Youssef, que deu início ali à Lava Jato. Tá. E aí atacaram a sede do Grupo Abril, né, que é da revista Veja, picharam, depredaram, etc., por causa da matéria. E aí a gente fez essa primeira manifestação em defesa da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e em defesa da Lava Jato. Interessante, né? Renan, Kim... Alexandre, Fred, Pedro, Calamari. 6 cavaleiros do Apocalipse. Não. Pelo contrário. A galera aqui... Que fundou o início, a raiz ali. Deu trabalho fundar, tem que ter muita coragem, se fizeram um estatuto. Como é que foi esse processo de fundação do movimento? Cara, acho que dar o pontapé inicial, o nosso grande desafio foi essa primeira manifestação de mostrar, porque tava na época que o Facebook tava bombando, a gente fez uma manifestação, deu 1 milhão de confirmações. Só que o nosso medo era o quê? O evento de Facebook, naquela época, pô, o pessoal confirmava tal e foda-se, mas ninguém ia. Né? Nosso primeiro desafio foi mostrar que existia alguma coisa e que ia ter manifestação. Daí a gente fez uma coisa que acho que é simples, mas que pautou muito das outras manifestações pelo impeachment da Dilma, né, que seguiram ali nos anos seguintes, que foi alugar um caminhão de som. A gente alugou um caminhão de som e tirou uma foto pra falar, ó, vai ter, alugamos um caminhão de som e tal. E isso eu acho que diferenciou muito das manifestações de 2013, que hoje poucas pessoas se lembram de figuras da manifestação de 2013 ou de tirando dos ônibus pautas que extrapolaram a pauta do ônibus das manifestações de 2013. Eu acho que era muito porque você não tinha essa formação de liderança, porque você não tinha um palanque, entre aspas. Você não tinha uma plataforma para o sujeito mostrar suas ideias. Mostrar o que aquela manifestação quer. Então hoje a gente tem muito na cabeça, pô, 2013 foi uma revolta generalizada, né? Era contra tudo que tava aí e tal, mas não tinha meio caminho, assim, do que queria, que caminho queria seguir, né? Que rumo de país que a manifestação queria. E eu acho que ter o caminhão de som, ter uma plataforma, ajudou a gente a criar uma identidade, formar lideranças, a ter, de fato, a formar uma massa crítica dentro da manifestação, para além de só o cara ir e depois voltar para casa, né?
fizemos essa primeira manifestação. Tá. Dessa primeira a gente já chamou outras duas com as mesmas pautas. Só que elas foram aumentando. Começou a primeira, deu cerca de 5 mil pessoas. Aí a segunda já foi para 15, 20 mil pessoas. A terceira já deu 35 mil pessoas. Virou o ano, teve um artigo do jurista... Forte, 35 mil pessoas. Virou o ano, teve um artigo do jurista Ives Gandra Martins para Folha de São Paulo, no dia 1º, falando sobre a possibilidade do impeachment da Dilma. De crime cometido pela Dilma no primeiro mandato que poderia ser punido no segundo. E daí que a gente falou, pô, temos uma pauta aí que a gente concorda, derrubar o presidente da República. E aí a gente tinha uma manifestação no dia 15 de março de 2015. Por que vocês entendiam que a presidente tinha que sair? Qual era o pensamento do movimento? Primeiro que o país estava afundando, né? Financeiramente, economia. Desemprego estava disparando, inflação estava disparando, escândalo de corrupção também, a Lava Jato estava começando a surgir, a gente vê notícias sobre... Mensalão terminando. Não, Mensalão a gente tinha acabado, estava com o Petrolão agora. Tava no Petrolão. Tava tudo estourando, gente indo presa e tal, e falou, bom, temos um fundamento jurídico. O país está afundando, se a gente não fizer nada, não vamos continuar. A gente tinha uma oposição também parada, né? O PSDB na época, o Aécio quando perdeu a eleição, ele falou, bom, vou fazer oposição diária, não sei o que, ao governo, sumiu. Ninguém mais viu falar de Aécio, PSDB, pelo contrário, depois veio, quem acho que foi... na época o Aloysio Nunes era senador pelo PSDB e ele tinha falado o seguinte, olha, nós não vamos derrubar o PT, não vamos fazer oposição, porque a nossa melhor estratégia é, aspas, deixar o PT sangrar até 2018. E aí a gente falou, bom, deixar o PT sangrar é você deixar o país inteiro afundando junto, né? Muito legal pra sua estratégia eleitoral, pra vocês tentarem depois vencer a eleição com a Aécio. O problema é, vai ter país até lá, vocês deixarem as coisas acontecendo como estão. Isso foi muito da nossa motivação de querer... Porque eu acho que São Paulo, principalmente, mas o país inteiro, em certa medida, sempre ficou muito refém do PSDB. Quem não era petista sempre ficou muito refém do PSDB. Era o único que tinha pra você votar contra o PT. Mas o pessoal não se sentia representado, de fato, pelo PSDB. O cara não batia no peito, eu sou Serra, né? Ninguém, eu sou Alckmin. Não, era tipo, cara, ou é ele ou é o PT. É um partido morno. É um negócio, né, meio sem posição e tal. Pô, o Serra lá, acho que disputando a segunda eleição com o Lula, foi lá, em vez dele defender o legado do próprio partido dele de privatização do Fernando Henrique, ele foi lá e ficou com medo do discurso de que privatização era contra o povo, etc., dos petistas, botou um macacão de empresa estatal. Pô, o maluco é tão sem fibra moral, né? Sem espinha dorsal, que ele vestiu o discurso do adversário. É óbvio que ele ia perder. E continuaram perdendo. E era o mesmo discurso de deixar sangrar que o Fernando Henrique usou com o Lula no Mensalão. Quando aconteceu o Mensalão no primeiro mandato do governo Lula, o Fernando Henrique também falou, não vamos pedir o impeachment, porque é melhor deixar ele sangrando com esse escândalo, que a gente vai lá e ganha a eleição. O PT ganhou 3 eleições em seguida. Perfeito. Foi essa, aí a gente organizou, chamou essa manifestação dia 15 e começamos a ir pro metrô, usar megafone, falar, vai ter a manifestação, começamos a nos encontrar, tal, pessoalmente em São Paulo, e começava a pegar o megafone e tal, falar, vai ter manifestação dia tal, não sei o que, colar cartaz em poste, fazer post em rede social, fazer vídeo, falar, vai ter manifestação, vai ter manifestação, vai ter manifestação, até que a gente conseguiu encaixar uma corrente de WhatsApp que viralizou. E aí a gente viu que tinha viralizado forte mesmo. Quando a gente começava a ir na padaria, o cara falava, você viu, não sei o que, vai ter uma manifestação. Então a gente falou, caralho, tá todo mundo sabendo, né? Ia no posto de gasolina, você tá sabendo que tá tendo manifestação, não sei o que. Chegou no dia 15, o dia 15 aqui mudou todas as nossas vidas, né? De todos os integrantes, todos os fundadores do MBL. Pô, 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Caralho. 15 de março de 2015. 15 março de 2015, 1 milhão de pessoas em frente ao MASP? Em frente ao MASP. Não, nem cabia, né? Tava na avenida inteira. A avenida inteira. Legal. E aí a gente olhava pra um lado, não acabava, olhava pro outro, não acabava. Vocês olharam e falaram assim, puta que pariu, olha a merda que a gente fez, caralho, tá todo mundo na rua. E agora, né? E agora? O que a gente faz? Mas super emocionado, né? Pô, muito feliz, né? Um negócio extasiado, assim, Deve um negócio demais, realmente, pô... E a galera, pá! E o mais engraçado, assim, que a convocação viralizou e tal, mas no final das contas ninguém sabia muito bem quem tinha chamado. Tava todo mundo lá e a gente tava no caminhão de som lá gritando.
E aí, discursando e tal, a galera... e logo no final da manifestação já veio a imprensa perguntando: pô, e aí, não sei o que, quando vai ser a próxima e tal? A gente falou: caralho, próxima, já vamos fazer não sei o que, sei lá, 12 de abril. E foi... Que legal, cara. Independentemente do lado, eu acho que as pessoas têm muito na cabeça que democracia é você ir votar. E não, a maior parte da democracia se exerce quando você não tá votando, quando você tá lá cobrando e fiscalizando o cara que você votou e o que você não votou também. Por isso que quem ganha com a polarização, né? Tem que pensar muito bem quem ganha com tanta polarização. Essa é outra coisa que eu sempre falo quando tem oportunidade. O cara ficar brigando com família, o cara ficar brigando com um amigo, não falar mais, sabe? Coisa de infância, por causa de política. Cara, sempre para e pensa que quem tá em Brasília, que vive disso, que almeja, que tem projeto de poder, que depende disso, etc. Todo mundo senta, conversa, toma cerveja, se reúne. O Bolsonaro com o PT pra fazer acordo pra passar projeto, como fizeram, pô, ontem. Ontem o governo fez um acordo com o PT pra aprovar o afrouxamento da lei de improbidade. O Bolsonaro sentou com a Gleisi Hoffmann e falou: vamos fechar nesse projeto? Vamos fechar. E os caras se matam na rua. Você é o petista, você é o bolsonarista, vou te dar na sua cara. Mano, você é tonto. Você tá brigando aqui na ponta por dois caras que estão lá em cima tomando uísque com seu dinheiro no palácio. Na favela, dentro de casa, os casais, marido de esquerda, mulher de direita, estão se separando. Melhores amigos de futebol a vida inteira, um é Bolsonaro, outro é Lula. Brigam, não falam mais. Pai e filho, eu já vi pai e filho sem se falar há 1 ano e meio, mesmo assunto. Agora, a esquerda radical e a direita radical não trocam socos o tempo inteiro. Imagina, lá. É abraço, tapinha nas costas, não é mais... E assim, com todo respeito, e os militantes deles se agredindo verbalmente e fisicamente, achando que lá tá assim. É exatamente isso que eu tô falando. E a galera lá, paz e amor. Exatamente, os caras dependendo do quê? Bebe, de acordo com o interesse deles. Os caras não estão lá, eu vou brigar com você por causa da sua ideologia. Se você fala um negócio desse lá, eu rio da sua cara. Analogia. Então assim, ó. Entra pra jogar futebol o time do Santos com o time do Corinthians. Eu sou santista. O Santos ganha como sempre. E aí depois disso, foram poucas as vezes que perdeu. Aí depois disso, os jogadores vão pra uma balada. Vai o Corinthians, vai o Santos. Era a final do Paulistão. E na balada eles todos ficam no mesmo camarote. Independente, ganhou o jogo a meia hora atrás acabou o jogo. O pessoal é amigo, eles são profissionais de futebol. Só que lá fora, tá a torcida do Corinthians e a do Santos na Praça da Sé, dando garrafada, cano, se matando, pisoteando e tal. Então assim, igualzinho acontece com o futebol, que enquanto os profissionais todos trabalham juntos, independente do time, as torcidas se agridem física e verbalmente. Isso foi pra política. É exatamente isso. Santos e Corinthians, isso. Porrada no... A gente tá, tipo, porrada no estádio de política. E vou te falar, na política, o jogador troca de time mais fácil ainda do que no futebol. Puta que pariu, tá foda o deputado, hein, velho? A fidelidade esportiva é maior do que a partidária? É lógico. Pô. É um corte, James, ó. De uma forma simples, o que é o fundo partidário e quanto de dinheiro tem por ano lá pra usar? Fundo partidário, cara. Fundo partidário é basicamente um dinheiro de imposto, né, que sai do bolso das pessoas para financiar a atividade de partido. E tem 2 fundos ainda, não é só partidário. Tem um fundo partidário, tem um fundo eleitoral, que é o fundo para eleição, para fazer campanha. Só para campanha. Então tem o dinheiro só para manter o partido, mantém sede, mantém carro, tem partido que compra jatinho, tem partido que compra barco, tem partido que compra helicóptero, tem partido que compra mansão, para manter as atividades do partido, pagam o salário dos seus dirigentes. Então dirigente partidário, 50, 100 pau por mês, para organizar a estrutura partidária, aí põe a mulher... É da verba pública. Aí põe a filha, aí põe... Por isso mesmo que eles aproveitam. Pô, mas tem teto no funcionalismo público? Tem teto pro presidente, não tem teto na verba do partido? Não tem teto pra dirigente partidário, não. James, o dirigente partidário pode ganhar mais do que o ministro alguém tem uma Supremo. Caneta? Tô precisando aqui. Me dá um minuto, mas eu trago. Então assim, o presidente de um partido pode ganhar 100 mil por mês? Pode. E tá legalizado. Tá dentro da lei. Deputado Kim, calma, vamos continuar a aula. Então, assim, galera, fundo partidário é um dinheiro nosso que está em Brasília
e que os partidos políticos usam para pagar o aluguel da casa que eles usam, o aluguel do carro, a manutenção da legenda, para que o partido, como uma pessoa jurídica, seja mantido sem ele ter que gerar receita própria. Então, assim, Exatamente. em vez do partido ter que ir trabalhar e se sustentar pelo seu ideal, ele já vai lá mamar no governo. É isso? É isso. Quanto que tem nesse saco de dinheiro, mais ou menos, por ano? Ixi, por ano vai uns 2 bilhões fácil. Porra, deputado. Como é que gasta 2 bilhões? 2 bilhões, cara. O fundo partidário chega a isso, a 2 bilhões? 2 bi. Cara, só para as pessoas terem uma ideia, que não dá para imaginar tanto dinheiro, né? Ninguém faz conta de bilhão no dia a dia. Mas para ter uma ideia, pega tudo que o país inteiro gasta com combate à violência contra a mulher, combate à pedofilia e, vamos colocar, combate ao tráfico de drogas. Somar isso daí, política de reabilitação de droga. É o triplo do que se gasta, com tudo isso somado. E o dinheiro vai dessa forma, aluguel de carro, salário. Quem paga, assim, ó, calma. Quem paga o partido do pessoal que tá lá, quem paga o salário do pessoal que tá no partido trabalhando, tal, tudo de imposto, eles não precisam gerar nenhuma receita. Não. Eles vivem de graça. Exatamente. É tipo uma empresa subsidiada o tempo todo pelo governo. Isso. Mais uma pergunta. Tá, então assim, ó, o seu imposto vai para manter o partido, beleza? Mais ou menos 2 bilhões por ano, dividido entre os partidos. Eu vou continuar perguntando. Partido maior, mais dinheiro. Partido menor, menos dinheiro. Quanto mais deputado, mais dinheiro. E aí é um outro ponto curioso também, né? Porque não interessa o número de governador, não interessa se tem presidente da república, não interessa se tem prefeito, não interessa se tem senador. Às vezes um partido representa muito mais eleitores do que o outro, mas ainda assim recebe menos dinheiro porque tem menos deputado, mas tem mais senador, tem mais prefeito. Então, nem a proporção de população representada é respeitada na distribuição. Por isso que tem tanto partido que não lança candidatura para presidente, que não lança candidatura para governador, que não lança candidatura para governador, que só lança para deputado federal, porque é só o número de deputado federal que conta pro fundo partidário e pro tempo de televisão. Por isso que tem partido que é organizado como se fosse empresa mesmo, como se fosse negócio. Eu tô enxergando dessa forma. O cara chega, ó, vou dividir aqui tanto por deputado para eleger tantos, 30, 40, 50, receber tanto de dinheiro, negociar tanto de tempo de televisão e viver como empresa mesmo, como se fosse negócio. Só que, diferente de uma empresa, de um negócio com dinheiro público. Fundo partidário e fundo eleitoral. Tem o eleitoral ainda. Então, o eleitoral é para gastar na eleição. Na eleição. Mas é agora que tá proibido o panfleto, que a eleição ficou de um período pequeno, né? Esse dinheiro... Não tá nada, nego. Não, então não tá proibido o panfleto, não. Não, desculpa, erro nosso. O cara faz santinho, faz adesivo, paga gasolina, paga alimentação, paga cabo eleitoral. Eu consigo colocar que o dinheiro é para pagar cabo eleitoral e fazer uma prestação de contas legítima na justiça eleitoral? Claro. Você fala, ó, esse cara aqui tá ganhando 10 pau por mês para fazer campanha para mim. Desculpa o meu desconhecimento, é que é assustador de Não, imoral. É absurdo, é bizarro. É que quando eu estudei direito tinha aquele princípio da moralidade pública. Esse aí já morreu, faz tempo. Esse aí tá... Puta merda. Vamos tentar retomar... E vou te falar, essa questão fundo partidário é uma daquelas que nessa hora não tem briga em Brasília. No fundo partidário. Nessa hora, quando é para aumentar o fundo eleitoral, o fundo partidário. Inclusive, em 2019, eu consegui, por chamar muita atenção, muita gente colocar pressão em cima, barrar um aumento do fundo que o Bolsonaro tinha enviado e que o PT queria aprovar. Nessa hora não tem briga lá, entendeu? Os partidos de esquerda, de oposição, pô, se o Bolsonaro manda mudar o nome de uma rua, do Rua Zé pra Rua João, ele vota contra. Por quê? Porque é oposição. Né? Não interessa se é bom, se é ruim pro país. Agora, na questão do fundo, aí interessa. Quando foi criado o fundo eleitoral, qual que era a desculpa? Você falou, pô, não é possível que exista um negócio tão absurdo assim, e os caras defendem como? Criaram como? Quais foram os argumentos? Pra tirar a iniciativa privada, pra tirar o lobista de cima, pra falar que, ó, a gente vai criar o fundo eleitoral, porque aí não vai ter mais suborno das empresas de engenharia. Exatamente isso. Sem vergonhice, né, deputado? Isso, né, de que, ó, não vamos ter dinheiro privado, não vamos ter interesse privado, todo mundo vai estar lá para defender o interesse público, né?
e de que ia democratizar as campanhas. Por quê? O pobre ia ter dinheiro para fazer sua campanha, não sei o quê, e chegar lá. Vamos lá. Estudo do Tribunal Superior Eleitoral, 2020. 80% do fundo eleitoral foi para 2% dos candidatos. É óbvio que seu Zé chega no partido, fala, quero fazer campanha, o partido não vai dar um centavo para ele. O partido vai chegar em mim, que tem um mandato, e vai falar, Kim, quanto você quer pra você fazer a sua campanha? A gente arranja aqui e tal, porque a gente interessa ter você eleito, porque quanto mais votos você fizer, mais a gente ganha dinheiro aqui. E foi exatamente isso que aconteceu em 2020. Ofereceu pro cara que tava entrando? Lógico que não. É o cara que já tava eleito, é o prefeito, é o vereador. Não democratizou coisa nenhuma, só aumentou o dinheiro de quem já tinha. Ficou tudo na mão de cacique partidário. O discursinho de que é o preço da democracia. Não é o preço da democracia, 80% não. Do dinheiro com 2% dos candidatos, eu acho que a distribuição de renda é pior do que a do país. Exatamente. A distribuição de renda do fundo partidário é pior do que a distribuição de renda do Brasil. É exatamente isso.